Muito bem, paz para você. Como todos os anos, ao chegar o 31 de outubro, todo mundo fica alvoroçado porque todos querem comemorar a reforma. De fato, temos que comemorar. Temos que nos irmanar aos irmãos reformados. Mas os wesleyanos são reformados? Os wesleyanos são protestantes ou são evangelicais? Quem são os wesleyanos? É importante entender isso aí. Todo mundo que é de matriz wesleyana, metodista. Vamos lá. Já abri aqui nossa apostilazinha. Os wesleyanos e a reforma. De que forma que os wesleyanos vão se adiantar à reforma ou vão estar ligados à reforma? O que a reforma tem a ver com os wesleyanos? Eles são reformados ou não? É para comemorar? Eu acho que sim, né? Temos que comemorar, sim. É uma vitória muito grande da igreja. Bom, vamos trabalhar a palavra dialética. Os metodistas wesleyanos mantêm uma certa dialética com a reforma, pois são respaldados por alguns significantes pontos da sua agenda, evocados por Wesley e, graças a Deus, por Lutero. Não Lutero antissemita, aquele Lutero dos príncipes alemães, né, que consentiu na morte lá do Cris Camponês. Não Lutero, não esse tipo de Lutero aí. Há dois Luteros na história, um antes e um depois de uma grande experiência com Deus, né? Mas sim, eu quero falar do Lutero, o Lutero das teses, o Lutero de Wittenberg, o Gorg, né? Que foi aquele que ele se tornou um andarilho assim, ele se disfarçou porque estava sendo perseguido. Ele ajudou a escapar umas freiras de um convento que elas queriam fugir. Ele acabou ajudando tanto que casou com uma delas, que foi a Catarina Vambora, né? Falou, vamos embora, Catarina, vamos embora. Foi, Catarina, vamos embora. Então, o Lutero de Wittenberg, o Gorg de Wartburg, o Lutero do Vernáculo Bíblico, traduzido para o alemão, e o Lutero do Castelo Forte. É esse Lutero que eu quero falar. Esse eu quero aqui, que eu quero aproximá-lo, né, do movimento wesleyano. Quem são os reais protestantes dessa história? Okay? O metodismo mantém também uma dialética, né, um diálogo com os reais protestantes. De fato, de vero, de historicidade palpável, os alemães da Spira, ou Speer, de 1529, os que assimilaram a dieta de Worms com a tolerância luterana que lhes foi amputada por Carlos V. Sim, estes são os protestantes de verdade, os mesmos que o calvinismo, na época, os viabilizou, cobrindo com uma capa de religião, mas fomentando pela proliferação da ideologia renascentista embasada com um cunho geopolítico. Quando você fala em reforma protestante, todo mundo coloca as duas palavras juntas, né? Reforma protestante. Porque reforma protestante, mas não é assim. A reforma é uma coisa, o protestante é outra. A gente usa falar os dois. A reforma, ela é religiosa ou teológica, né? De teólogos. E a protestante é política. A reforma é 1531. A protestante, 1500... Aliás, a reforma 1517 é 31 de outubro. A reforma 1517, a protestante 1526, você está pegando aí? São 9 anos de diferença? Não foi assim ao mesmo tempo. Lutero faz uma reforma religiosa, teológica, né? Em pontos salutares, daqui a pouco a gente fala neles aí, mas os protestantes são outros. São os alemães, que eram divididos em principados, não era uma nação como é hoje, uma nação unificada, e eles tinham o luteranismo como uma arma para lutar contra o catolicismo romano, porque era essa a ideia do sentimento nacionalista, né? Você tem uma bandeira religiosa, né? É o mesmo Deus, o mesmo Jesus, a mesma cruz, o mesmo Espírito Santo, mas nós não somos católicos, a gente tem aquelas práticas que estão erradas, segundo eles, né? E aí tem os alemães se asseguram essa bandeira religiosa porque o povo é religioso. Tem que ter algo religioso. Agora, eles estão reunidos no local quando o imperador Carlos V manda o irmão dele falar que não vai ter mais o luteranismo na Alemanha. O Carlos V, em conchave com o Papa, né? Então obrigou a combater esse avanço alemão. E quando o Carlos V manda esse mensageiro falar isso, os príncipes alemães não aceitam. E 6 deles, eram 12, 6 a 7 deles, fizeram uma carta protestio.
Aí que nasce o protestantismo. Eles vão protestar contra o Carlos V, que não vão voltar ao catolicismo e vão permanecer luteranos. Aí tornam-se os protestantes. Aí fica reforma protestante. Você pegou agora? Interessante? Isso é muito legal de entender para você se localizar dentro da história, ok? Bom, prosseguindo então, vamos ver aqui algo mais sobre a relação dos metodistas, dos wesleyanos com a reforma. Dialética com outros reformados. O metodismo não afinou com aqueles puritanos. Sim, quando eu falo aqueles, está em aspas, né? Que é o puritanismo geopolítico, político, partidário, não o puritanismo do comportamento, daquele clamor, né, à santidade. Muito bem, esses puritanos aí, ó, o metodista não afinou com aqueles puritanos, sim, os mesmos que evidenciaram uma reforma, entre aspas, decapitando Charles I, né, cortaram a cabeça do Charles I da Inglaterra, que fizeram da lâmina e da corda na força de um paradoxo eclesiástico, onde o superzelo pela ideologia subestimou o bom senso do amor evangélico, né? Em nome do puritanismo, das bandeiras geopolíticas ou político-partidárias que eles defendiam, eles matavam também. Não é esse puritanismo que o metodismo está se aproximando. Até porque, 200 anos já depois, quando nasce o metodismo, já tinha acabado o puritanismo, né? Só ficou os comportamentos, ficaram só as ideias. Os wesleyanos saúdam, olha só, os wesleyanos, eles saúdam os radicais de Zwinglio, saúdam, ok? Que contra a coroa saíram clamando por uma teologia profunda, isso mesmo. Nossa dialética está próxima, embora não tanto radical, mas assimilamos boa parte, como, por exemplo, a iconoclastia, a liturgia mais positiva, se bem que nessa fonte o anglicanismo, pai do não conformismo, bebeu da mesma água. Então, da reforma radical, que é de Zwinglio, lá de Zurich, nós temos essa aproximação aí, no sentido, ou esse diálogo, né? No sentido da palavra mais profunda, mais positiva. Interessante isso aí. Muito bem. Dialética com os magistrais e radicais. Magistral porque a reforma luterana é dita como uma reforma magistral. Sim, é possível é possível irmanar-se com os magisteriais, como também com os radicais. A dialética magisterial surge-se, Lutero, porque a coroa sacro-germânica o apoiava. É por isso. Assim como os metodistas foram fiéis à Igreja Anglicana no establishment, de ser uma organização para-eclesiástica, e recebeu a compreensão da coroa inglesa. A mesma coisa, o Lutero só é magistral porque está ligado ao princípio da coroa sacrossanta, sacro-germânica, né? Então é só por isso, mas não que ele fosse, né, altamente político. Ele, depois de 1517, torna-se um outro Lutero, né, que vai zelar por uma igreja reformada. Ele não queria fundar uma igreja assim como Wesley não queria. Então, os metodistas, eles têm um diálogo com os magistrais, com os radicais, com os reformados. É um diálogo. Nós não somos reformados. O que a gente reformou? Alô? Alguém me ajuda aí? O máximo que fizemos foi modificar os 39 artigos de fé de religião do Thomas Cranmer, e João Wesley reduziu para 25. Nós mantivemos aí a iconoclastia, o sacerdócio universal dos crentes, a justificação pela fé. Isso é coisa que vem da reforma. As solas, a gente só não entrou pelo viés da predestinação, né? A gente não entrou pelo viés daquela parte da depravação total, aquela ótica mais abrangente, né? A nossa é parcial, mas é um diálogo, é uma aproximação. É como diz o bispo Manoia. O bispo Manoia foi meu bispo lá em Los Angeles, quando ele foi pastor lá em North Hollywood com a Nazira, e ele dizia que nós temos a gente às vezes com outras denominações nós temos uma cerca, não a parede. A parede você não vê, separa, nunca está junto, nunca vê, está separado. A cerca não, a cerca você vê do outro lado, dá um tchauzinho, de vez em quando por cima da cerca você dá a mão e
você cumprimenta, mas cada um fica no seu limite. Interessantíssimo. Então, o metodismo wesleyano, ele se aproxima da reforma e usa os meios da reforma, tipo, por exemplo, as colégias pietatis, né, que são os pequenos grupos, que hoje chamamos de GECEL. É tudo isso aí, tudo isso aí. Mas não quer dizer que somos reformados, não quer dizer que somos protestantes. O que é que o metodismo protesta? Vou ficar assim de novo. Alô? Não vi ninguém. O que é que o metodismo reforma? Também não vi ninguém. Então, quem são os wesleyanos, então? Na dialética radical, que era contra a coroa, os wesleyanos criaram o próprio modus vivendi, sem, entretanto, desfazer as bases. Se alguém discorda, seja bem-vindo. Não vou rebater, porque respeito qualquer ignorância, como referencio toda a sabedoria. Os wesleyanos são reformados? Bom, há um excelente diálogo com a reforma, acabei de falar. Os wesleyanos são protestantes? Bom, possuem uma boa influência. Os wesleyanos são evangelicais? Bom, estão no páreo. Então, o que são? De tudo um pouco. De fato, o metodismo é uma sinergia que agrega partículas da reforma. No pacote temos as solas, vestir dos protestantes, influência mística dos pietistas, o nacionalismo dos anglicanos, a base justa do empirismo, e assim, mais que um momento. O metodismo é uma experiência. É isso aí, é uma experiência. Vocês são reformados? Vocês são o quê? Nós somos uma experiência. O metodismo é uma experiência, sim, o povo chamado para espalhar a santidade na nação. Qual é a missão do povo wesleyano? Chamado para espalhar a santidade na nação. Santidade tem algumas vertentes, né? Nós temos o social, nós temos a evangelização, nós temos a educação. É a tríade wesleyana, né? Quando você vê essas três coisas, a igreja evangeliza, a igreja ensina, a igreja atende ao necessitado, ela é puramente wesleyana. É preciso ser simplesmente o que somos, pois rotular o movimento wesleyano, a reforma, o protestantismo, mesmo o anglicanismo, é desviar o foco do nosso legado e natureza nuclear. Até porque todos esses movimentos ficaram para trás, com toda a sua versatilidade e importância para o Evangelho. Se tivermos tudo sem experiência do Espírito Santo e a mensagem de santidade, não recolhemos a um simples... Nós nos recolheremos, né? Ou nos recolhemos a um simples movimento que passou pela Terra. Se o metodismo se concentrar em sua história apenas, não passaremos de um monumento. Se os wesleyanos abraçarem apenas as divagações filosóficas inerentes à sua doutrina arminiana, não passaremos de um movimento. Concluindo, então, preste bem atenção. Não somos nem monumento e nem movimento. Deus nos legou o mover. Sim, o mesmo mover da força do Espírito Santo que pairou sobre o caos do Gênesis capítulo 1. O mesmo mover do trono de Ezequiel no capítulo 1. Monumento vira ruínas. Movimentos passa como a moda. Mas o mover é a força motriz que transcende culturas e achismos. Saudamos a reforma. Saudamos os protestantes. Ovacionamos com lenços e chapéus, com brados de vitória. Resta-nos levar adiante nosso legado. Um povo de experiência espalhando santidade. É isso. A nossa melhor classificação seria: somos evangelicais. Reafirmo que se alguém discorda de mim, seja bem-vindo. Não vou rebater, porque respeito qualquer ignorante, como reverencio todo sábio. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Então não podemos rotular-nos: somos reformados, somos protestantes, somos evangelicais. Nós somos crentes. Nosso movimento tem uma missão: ser uma experiência para a nação, espalhando a santidade. E dentro dela, as três vertentes: a educação, o evangelismo, a educação e o social. Olha, eu resumi tudo, né? Ficou bem claro? Bom, mas se você quiser fazer o culto da reforma, fica à vontade. Se você quiser participar de um culto da reforma, fica à vontade. Vamos
abraçar os nossos irmãos reformados, vamos abraçar nossos irmãos protestantes, vamos abraçar nossos irmãos evangelicais e vamos continuar sendo uma experiência, um povo que espalha a santidade na terra pelo evangelismo, pela educação, pelo social. Deus abençoe.